Vamos lá, @Felipe A. Pereira por aqui para mais um episódio da nossa série Gestão Estratégica para Líderes de Alta Performance. Estamos chegando no episódio 8, o penúltimo da temporada Expansão, quinta temporada. Inovação e adaptação para mercados internacionais. A gente começa cada uma das temporadas falando sempre nessa sequência. Primeiro do líder, depois com a equipe, depois com a empresa e com o mercado. Inovação e adaptação para mercados internacionais na temporada Expansão. Expandir um negócio internacionalmente exige muito mais do que uma boa ideia apenas, ou um produto de qualidade. É um movimento que existe preparo, sensibilidade cultural, adaptação de processos e principalmente inovação. Eu sempre vi a inovação como um motor silencioso, que quando bem guiado, transforma não só os produtos, mas toda a estrutura e o mindset de uma empresa. Na minha trajetória como gestor de marketing e líder de equipes, eu precisei desenvolver esse olhar adaptativo, principalmente quando enfrentei alguns contextos diversos entre mercados, públicos e canais. Trazer uma marca para novos territórios exige uma escuta ativa demais no mercado e uma postura aberta para mudar o que for preciso, mesmo que esse necessário seja desconfortável para quem está acostumado com as práticas locais. Durante a minha formação lá em comércio exterior e negócios internacionais, eu compreendi muito essa complexidade que envolve atuar em diferentes mercados. Disciplinas como marketing e estratégias internacionais, contratos internacionais de compra e venda e gestão da exportação me ajudaram a entender que não se trata só de vender lá fora, mas de pensar lá fora. Cada país tem suas exigências, as preferências, as barreiras, as dinâmicas econômicas e até mesmo simbologias diferentes. Um produto que vende bem no Brasil pode não causar o mesmo impacto ou até nem parecido na Argentina, na Alemanha ou nos Estados Unidos. E é aí que a inovação precisa entrar em cena, não como um diferencial, mas como uma necessidade de sobrevivência e competitividade. A cultura como ponto de partida para a adaptação. Quando se fala em expansão internacional, muitas empresas pensam logo em tradução de rótulo, padronização de embalagem ou ajuste cambial. Tudo isso é importante, claro, mas o que realmente faz a diferença é entender como aquela cultura consome, pensa e se relaciona com o tipo de solução que você oferece. Em um dos projetos que conduzi como estrategista, eu percebi que o erro mais comum era querer replicar, sem filtrar novamente. A cópia direta de uma campanha brasileira a um país vizinho, por exemplo, já foi responsável por grandes perdas de conexão com o público. E se não há conexão, não há conversão. Nesse contexto, inovação é saber modular a essência da empresa com a linguagem do novo mercado. É um equilíbrio sutil entre consistência e flexibilidade. Lá no meu livro sobre marketing e comunicação digital, eu trato dessa importância de ajustar a presença digital conforme a audiência. E quando falamos de mercados internacionais, isso se torna mais intenso. Canais, hábitos de navegação, estilo de comunicação, presença da concorrência e até o comportamento em redes sociais variam de países para país. A adaptação precisa ir muito além da tradução. Ela precisa passar pela experiência como um todo. Essa sensibilidade para reconhecer e agir sobre os detalhes é que separa um gestor de um líder de alta performance. Métodos ágeis e equipes preparadas para um movimento. Liderando processos de expansão, eu percebi que as metodologias tradicionais nem sempre entregavam o dinamismo necessário. E foi aí que metodologias ágeis, que eu fui a fundo lá no MBA da liderança de alta performance, passaram a fazer parte da rotina estratégica. Em vez de planos inflexíveis e cheios de etapas imutáveis, passamos a trabalhar com entregas rápidas, feedback constante e ciclos de adaptação. E isso fez toda a diferença. Equipes ficaram mais leves, decisões com base em dados e uma estrutura de acompanhamento bem próxima garantiram velocidade e mais assertividade. E nesse ponto eu faço conexão direta lá com o episódio número 5, também aqui da temporada, onde falamos sobre gestão de recursos e de operações. A inovação em mercados internacionais também exige controle, orquestração e visão global. Processos precisam estar redondos, mas prontos para ajustes. Logística, produção, atendimento,
jurídico e até mesmo o marketing precisam conversar com esse novo cenário. Se não houver essa sinergia entre todas essas pontas, o projeto perde muita força no meio do caminho. Pensar global, agir local. Esse conceito, tão falado e muitas vezes mal interpretado, precisa ser vivido. Pensar global não é fazer igual em todos os países. É entender onde que você quer chegar, mas respeitar como cada lugar funciona. Agir local, por sua vez, não significa perder a identidade da marca, mas adaptá-la ao ponto de gerar essa conexão real. Eu aprendi isso com base nas disciplinas de administração estratégica e também na prática, quando eu posicionei marcas com sotaques diferentes sem perder o tom de voz. Lembro de um case em que o branding estava todo pronto no Brasil, mas ao chegar no exterior tivemos que reconstruir a narrativa da marca. E aqui a gente está falando da Europa. Os valores eram os mesmos, mas a forma de apresentar precisava mudar. E isso só foi possível porque existia a abertura para inovar e principalmente a flexibilidade para fazer essa adaptação. E hoje eu vejo líderes que falham por não estarem dispostos a mudar algumas estratégias. A liderança de alta performance não permite isso. É saber reconhecer quando algo precisa ser reconstruído, mesmo que já tenha dado certo antes. O papel da inovação contínua no processo de expansão. Inovar não é uma novidade lançada e depois a gente ir descansar. Inovar é criar uma mentalidade interna que aceite o erro, que transforme aprendizado em decisão e que busque melhorar, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Em um ambiente internacional, onde as variáveis são múltiplas, essa capacidade precisa ser fortalecida a cada passo. No episódio 13 da 4ª temporada, a gente discutiu a inovação como estratégia para uma gestão mais competitiva. Aqui ela se amplia e se conecta com o futuro da empresa em novos territórios. Inovação se torna um estilo de pensamento, uma nova forma de enxergar o negócio e um exercício diário de humildade diante das diferenças de mercado. Eu lembro muito de uma situação que exigiu justamente esse tipo de mentalidade. Estávamos estruturando uma ação digital para um país com forte influência anglo-saxônica, como eu mencionei agora há pouco. O plano era uma réplica do modelo brasileiro, só que em poucos dias percebemos que o comportamento do público naquele país era bem diferente. As taxas de cliques eram mínimas, a linguagem estava fria e o tempo de permanência no nosso e-commerce só despencava. Fizemos ajustes simples, mas ao mesmo tempo completos, com base em análise de comportamento. Reforçamos o time local, adaptamos os canais de mídia e redesenhamos toda a comunicação. O resultado, semanas depois, foi um crescimento acima do esperado. A inovação aqui não foi tecnológica, foi simplesmente estratégia. E foi isso que manteve o projeto vivo e próspero, inclusive até hoje. Liderar o movimento com visão de longo prazo. Quando escrevo e falo para líderes de alta performance, eu estou sempre destacando a importância de liderar com propósito, clareza e consistência. Numa expansão internacional, essa liderança precisa ser ainda mais presente. A visão de longo prazo sustenta essas adaptações de curto prazo. A liderança firme dá segurança para os ajustes. E o conhecimento técnico, aliado à capacidade de análise, guia a equipe na direção certa. E eu sei que o valor de estar preparado antes da urgência chegar faz toda a diferença, tanto em situações de mercado, como líder, ou até mesmo como integrante da CIPA e também como brigadista. Antecipar e estar preparado antes da urgência é fundamental. Então esse episódio conclui mais um capítulo aí muito importante da nossa jornada da temporada 5, que a gente está desbravando possibilidades da expansão. E mais uma vez fica claro então que não existe expansão real sem essa inovação e que não existe inovação eficiente sem adaptação estratégica. Ao longo de toda a série, eu venho reforçando a importância de alinhar teoria, prática e a visão. E é exatamente isso que move para os próximos mercados, para próximos outros territórios e novas oportunidades. Dessa forma a gente termina então o penúltimo episódio da 5ª temporada, Inovação e Adaptação para Mercados Internacionais. @Felipe A. Pereira por aqui e a gente se fala no episódio final da temporada de expansão. Um grande abraço e até lá.